Olá, este é o Trocando Ideias e hoje, Pastor Hernandes, vamos tocar num assunto que recorrentemente a gente ouve falar e as pessoas têm dúvida: política na igreja. Bora! Se é para encarar o assunto, vamos encará-lo. Então vamos. Se segura no seu lugar aí, a gente vai ver a vinheta de abertura e já volta. Turma, vamos lá então. Realmente este é um assunto que as pessoas têm dúvida e as pessoas falam nas redes sociais. E aí, o pastor e a igreja, como é que fica o cristianismo e a política? Então, o primeiro participante do Trocando Ideias de hoje é o Marco Antônio. Pastor, ele nos mandou aqui um e-mail com a seguinte pergunta: Pastor, é correto um pastor em exercício aceitar um convite de cargos públicos na política? Tiago, é um assunto complexo mesmo. Como princípio, eu não vou tratar da exceção, porque pode ter alguma exceção raríssima. A gente tem alguns exemplos na história, poucos, mas como regra, como princípio, eu acho que não. Se o pastor entende a sublimidade do seu chamado, da sua vocação. Eu sempre gosto de recorrer, Tiago, à fala de Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores do século XIX, quando ele dizia para os seus alunos assim: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não rebaixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu acho que quando um pastor hoje flerta, deseja, aspira ser um vereador, um prefeito, um deputado estadual, federal, um senador, um governador, um presidente, ele tem seus olhos brilhando por uma outra vocação. Não estou dizendo que a vocação civil, que o poder civil, que não é uma honra, não é um prestígio, não é um privilégio uma pessoa ser de um vereador a um presidente, ou de um prefeito a um presidente, de um vereador a um senador. Mas são vocações distintas. Distintas. A reforma estabeleceu que toda vocação legítima e feita com integridade é legítima, de um varredor de rua a um presidente da República. Agora, aquele que tem o chamado para o ministério é uma sacrossanta vocação, é um chamado sublime. E eu acho que se ele entende o chamado, se ele ama o chamado, se ele está dentro do propósito do chamado, ele vai seguir a sua carreira pastoral, ministerial. Exemplos, as exceções podem existir, mas eu acho que com princípio, nós não deveríamos entrar por esse caminho, de jeito nenhum. Então, seguindo ainda nesse assunto, nós temos a pergunta da Vanessa, que é a seguinte: a igreja não é político-partidária, mas um cristão deve apoiar partidos e políticos que defendem pautas anticristãs? Bom, veja bem, isso é uma questão de consistência e coerência, né? De fato, eu entendo que a igreja não deve ter uma ação político-partidária, ou seja, a igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não é um palanque. Toda igreja que abre as suas portas para que a política partidária entre, ela se enfraquece, ela se divide, ela se fragiliza. A igreja lida com política, claro, mas lida com princípios, com valores. Então, um cristão pressupõe que ele devia ser uma pessoa esclarecida. Como assim? Ele deve olhar a plataforma de um partido político e saber também se o que está ali só não está no papel para enganar os incautos, para ganhar voto dos inocentes úteis. Conhecer o histórico desse partido, a vivência desse partido, a prática desse partido, para saber se o que esse partido defende são valores
que nós defendemos, conquanto cidadãos e cristãos, se esse partido está na contramão desses valores, eu acho que quando um cristão apoia esse partido, ele está em pecado. No sentido de quê? No sentido de que ele está apoiando o que eu reprovo. Ele está abonando o que ele não concorda. Ele está promovendo aquilo que ele condena na pregação. Agora, é claro que se um cristão vai apoiar um candidato sabidamente que subscreve aquelas doutrinas do seu partido, que são contrárias à fé cristã, esse candidato, a vida dele não tá legal, a postura dele não é legal, a prática dele não é legal, o que ele já fez é muito ruim, e ainda assim apoia, no mínimo é uma incoerência, é uma inconsistência, é uma falta de sabedoria, de prudência, de firmeza. É claro que quando você olha esse universo, mas sobra alguém? Mas tem algum que você possa dizer, não, isso aí é confiável? Bom, eu não sei, nós não podemos ser tão negativos. Eu creio que existe gente ainda honesta, íntegra na vida política. Não pode perder isso de vista. É raro? Talvez seja. Quando eu vejo hoje os conchavos para apoiar essa política, para votar a favor desse projeto, e deputados são comprados com emendas parlamentares, e às vezes, até no passado, a gente viu o mensalão regando o dinheiro, fluindo, para abastecer a conta de deputados e senadores para votar aqui, ali, acolá. É uma vergonha. É uma vergonha. Quando você dá o seu voto, você está esperando que esse candidato seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa íntegra, que tenha uma consciência pautada pela verdade, que vai agir de acordo com a verdade, não vai vender sua consciência, não vai vender a nação, não vai se corromper. Então, a igreja não é político partidária, púlpito não é palanque, igreja não é curral eleitoral. Nós não votamos em bloco, porque o fulano é o político da igreja. Não, nós devemos votar com consciência, com maturidade, com responsabilidade. E depois de votar, cobrar também. Cobrar também. Porque isso aí é o papel profético da igreja. Se uma autoridade ela está exorbitando na sua autoridade e ela foi eleita para um propósito e ela não está cumprindo aquele propósito, cabe quem votou nela cobrar isso dela. Porque a não cobrança é que leva à corrupção na política. O cara faz, sabe que vai fazer e não vai acontecer nada. Se fizer também, alguém vai lá e desfaz o que foi feito. Nós estamos assistindo no Brasil, tantos políticos corruptos foram presos e parece que está voltando tudo estaca zero, ninguém mais é culpado, ninguém mais deve nada, não é bem assim. E de repente o país fica perplexo, a nação fica atônita, porque parece que o crime compensa. E isso é muito triste. Nós esperamos que o Brasil tenha uma democracia madura, responsável e que a gente avance para melhor e não para pior. Bom, está gostando do programa? O que você está achando das perguntas? Concorda com a gente, não concorda? Conta para a gente. Participe também. Se você tem alguma dúvida, tem algum questionamento na sua cabeça, aproveita. Terminando o programa, abre o seu e-mail, manda a sua participação para cá e vamos conversar com você também. Foi o que a Anita Reis fez, ela nos mandou uma pergunta que é a seguinte: pastor, a Bíblia fala que antes de Jesus voltar haverá apostasia. O que é apostasia, pastor? Bom, muito bem. Apostasia, Tiago, é o abandono da verdade. É uma pessoa que um dia professou uma verdade e hoje virou as costas para isso. Que um dia definiu, eu creio desse jeito, no outro dia, não creio mais assim. Sempre houve apostasia. Sempre houve pessoas que seguiram a Cristo por outros interesses. Quando ele estava pregando para uma grande multidão e começou lá em João 6, e começou a apertar um pouco as tarraxas, o povo foi abandonando, foi saindo. Tinham expectativas românticas, não reais do que é o reino de Deus. E Jesus então perguntou para os 12, quereis vós também retirar-vos? E Pedro respondeu, Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna.
O que a Bíblia diz é que nos últimos dias, Tiago, dias que vão anteceder a segunda vinda de Cristo, essa apostasia vai ser classificada como a apostasia, que vai coincidir com o pouco tempo de Satanás, com a grande tribulação e com a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Vão ser dias tenebrosos. Parece que nós estamos vivendo isso hoje. A inversão de valores, chamam luz de trevas e trevas de luz. Aquilo que deveria se ter vergonha é aplaudido em praça pública. Aquilo que deveria ser promovido é condenado. Se faz gracejo da virtude. Então, nós estamos aí no bojo dessa apostasia e temos que estar alertos, porque Jesus breve voltará. Amém. Gente, o nosso tempo está bem no finalzinho. Eu quero deixar aqui a minha gratidão à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que proporciona esse programa a todos nós, também a Luz para o Caminho pela produção do programa. Quero agradecer o seu tempo aqui conosco também, pastor. É um privilégio, Muito Thiago. Obrigado, viu? É uma honra para mim. E fica aqui o nosso convite para que você volte no próximo Trocando Ideias, para que você conheça a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Está aparecendo embaixo aí para você o site da igreja, tá bom? Para você acompanhar a programação. Quer falar mais alguma coisinha? Eu gostaria de destacar, Tiago, a IPP TV. A IPP TV está no ar 24 horas por dia. E você pode acompanhar todo esse conteúdo, que tem conteúdo para criança, para adolescente, para jovens, para casais, para pessoas de terceira idade. Tem programas de atualização das informações, a informação do bem, a notícia do bem, trazendo notícias de esperança para o seu coração. E além de mensagens, todas as mensagens pregadas estão lá também. Então, conheça a IPP TV, acompanhe a programação da IPP TV e certamente vai abençoar muito a sua vida e a sua família. Obrigado, pastor. Até a próxima, então. Se Deus quiser, né? E a gente se encontra. A gente se vê em breve.